E se o nosso mundo não for uma dádiva divina, mas um erro colossal? Ou, pior ainda, uma prisão cósmica, criada não por um Criador benevolente, mas por uma divindade egocêntrica e ignorante? Parece enredo de filme de Hollywood, mas era exatamente isso que os gnósticos acreditavam, os seguidores de uma das doutrinas mais enigmáticas da história. Hoje, vamos embarcar numa jornada pelo universo fascinante deles. Vamos entender por que eles acreditavam que o Criador do nosso mundo era um Deus maléfico. E eu prometo, ao final deste vídeo, as histórias religiosas que você conhece virarão de cabeça para baixo. Para começar, quem eram, afinal, esses gnósticos? Não se tratava de uma igreja unificada, mas sim de uma miríade de correntes espirituais que floresceram nos primeiros séculos da nossa era, em paralelo com o cristianismo primitivo. Suas visões eram tão radicais que a Igreja Ortodoxa os considerou hereges e, por séculos, tentou destruir seus textos. Felizmente, em 1945, uma biblioteca inteira de seus manuscritos foi descoberta no Egito, conhecida como a Biblioteca de Nag Hammadi. E assim, o conhecimento secreto veio à luz. Então, vamos desvendar este detetive cósmico passo a passo. E para compreender todo o drama, precisamos esquecer tudo o que sabemos sobre a criação do mundo. A história gnóstica não começa com a escuridão e a luz, nem com as palavras que haja. Ela tem o seu início muito antes disso, numa dimensão completamente diferente. Tudo começa na realidade superior e verdadeira, que os gnósticos denominavam pléroma. Imagine não um espaço físico, mas um oceano de consciência pura e viva, luz infinita e harmonia absoluta. É isto a pléroma, palavra que do grego se traduz como plenitude. Aqui não há tempo, nem matéria, nem sofrimento. É o mundo das ideias divinas perfeitas, o lar primordial de tudo o que é espiritual. No centro desta pléroma habita o verdadeiro, o Deus incognoscível. E este não é aquele ancião barbudo numa nuvem que estamos habituados a imaginar. Os gnósticos chamavam-lhe Espírito Invisível, ou Pai de tudo. Ele é tão perfeito e tão distante da nossa compreensão que quase nada de concreto pode ser dito sobre ele. Ele não cria, não julga e não exige adoração no nosso sentido humano. Ele simplesmente é. Ele é o bem absoluto, autossuficiente, a fonte de toda esta plenitude espiritual. Este é um ponto crucial. O verdadeiro Deus não tem qualquer relação com o nosso mundo material. Dessa fonte una e incompreensível, nada é criado à força. Em vez disso, dela emanam, ou seja, fluem naturalmente, as essências divinas. Imaginem o Sol. Ele não decide brilhar. Ele simplesmente brilha, porque essa é a sua natureza. Os raios são uma extensão do Sol. Da mesma forma, do Deus Pai, emanam as suas emanações, os seus pensamentos, os seus aspectos. Essas essências divinas são chamadas de éons. Não são deuses separados, como no panteão grego. São, mais precisamente, ideias vivas, facetas de uma mente divina única. Por exemplo, éons como profundidade, pensamento, verdade, vida, razão. E o que é fundamental, eles surgem em pares, masculinos e femininos, criando uma harmonia e um equilíbrio perfeitos. Por exemplo, razão e verdade formam um par, verbo e vida, outro. Juntos, esses pares de éons formam um conselho divino que constitui a plenitude da pléroma. Eles vivem em eterna bem-aventurança, contemplando o seu Pai e refletindo a sua luz. É um mundo ideal, completo em si mesmo e absolutamente harmonioso. Poderia parecer que, nesta sinfonia divina, nenhuma nota dissonante poderia soar. Mas, como veremos em breve, é precisamente aqui que ocorrerá a catástrofe que dará origem ao nosso mundo. Mas é justamente neste sistema perfeito que ocorre o primeiro erro. Um desarranjo cósmico que altera tudo. E a responsável por esta trama é uma das éons mais jovens. Seu nome era Sofia, que em grego significa sabedoria.
Sofia nutria uma paixão, um desejo ardente, quase imprudente, que rompeu a harmonia universal. Ela quis conhecer o Pai incognoscível diretamente, mergulhar em sua essência ilimitada. Contudo, ela tentou isso por si mesma, sem seu consorte divino, o que era uma flagrante violação da lei da pléroma. E por conta desse ato imperfeito e solitário, ela gera algo. Não era um novo éon luminoso, mas sim uma criatura informe, caótica e ignorante. Nos textos gnósticos, ele é explicitamente chamado de aborto ou fruto abortado. Ao contemplar sua criação, Sofia é tomada pelo horror. Ela arremessa essa prole monstruosa para além dos limites da pléroma, para a sombra, para o vazio, a fim de que não perturbasse a luz do mundo divino. E é ali, nessa escuridão e solidão, que essa criatura exilada começará a se considerar o único Deus. Será ele o artífice do nosso mundo? Esta criatura, nascida de um erro, era imperfeita, chamava-se Yaldabaoth, mas ficou mais conhecido como Demiurgo, cujo nome significa artesão ou criador. Ele era ignorante. Não sabia nem de sua mãe Sofia, nem do mundo luminoso da pléroma, que estava além do véu da escuridão. Imagine só. Ele despertou sozinho na vastidão do vazio. Não via ninguém acima de si, nem ninguém ao seu lado. Possuía um poder imenso, herdado de sua mãe, mas sua mente era cega. E, por sua ignorância e desmedida arrogância, ele chegou à única conclusão que lhe parecia possível. Eu sou Deus, e não há outros deuses além de mim. Soa familiar, não é? Para os gnósticos, foi nesse instante que ocorreu a maior fraude na história do cosmo. Acreditavam que esse demiurgo egocêntrico, irascível e limitado, era o próprio Deus Criador mencionado no Antigo Testamento. Não o Pai benevolente, mas apenas uma pobre e ignorante imitação. E então, este demiurgo ignorante, sem conhecer nada melhor, decide criar o seu próprio mundo, um cosmo particular para governar. Mas ele não o cria completamente do nada. Nas profundezas do seu ser, como um eco vago e distorcido, reside nele a memória da pléroma, herdada de sua mãe, Sofia. Ele tenta recriar aquela estrutura divina que ele vagamente recorda. Cria os 7 céus, os planetas, as estrelas. Estabelece as leis da física e do tempo. Mas tudo o que ele consegue é apenas uma cópia grosseira, imperfeita e meramente material. Imagine alguém que, ao vislumbrar rapidamente uma pintura genial, tente depois desenhá-la de memória, no escuro. As formas podem ser parecidas, mas toda a essência, a luz e a vida do original estarão irremediavelmente perdidas. É assim que o nosso mundo material surge. E aqui reside uma reviravolta ainda mais chocante. Para os gnósticos, o nosso mundo não é o ápice da criação, concebido com amor. É um reino de escuridão, esquecimento e sofrimento. Uma prisão para o espírito, construída por um arquiteto ignorante que nem ele próprio compreendia a dimensão do que estava a criar. Toda a beleza que vemos não passa de débeis reflexos do verdadeiro e divino mundo, aprisionados na matéria bruta. Depois de criar seu mundo, o demiurgo e seus assistentes, a quem os gnósticos chamavam de arcontes, decidem povoá-lo com seres vivos. E claro, o ápice da criação deveria ser o ser humano, feito à imagem e semelhança do próprio Criador. Eles contemplam o reflexo da imagem do verdadeiro homem da pléroma, que tremeluz sobre as águas da escuridão, e dizem um ao outro: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Eles pegam o barro, o pó da terra, e modelam um corpo físico. Infundem nele partículas de todos os elementos. Copiam meticulosamente a forma externa. E o que resulta é uma boneca sem vida. Uma casca que não consegue se mover, nem pensar. Ela jaz inerte na terra, e todos os esforços dos arcontes para animá-la revelam-se em vão. Eles criaram uma jaula perfeita, mas vazia. A criação do demiurgo revelou-se um fracasso. Ele conseguiu copiar apenas a forma externa,
mas não pôde dar-lhe o essencial, a verdadeira vida, a faísca da consciência. E então, nesta drama cósmica, sua mãe, Sofia, que observa tudo por detrás do véu, intervém novamente. Ela decide corrigir o seu erro. Ao testemunhar a fragilidade do seu filho e dos arcontes, Sofia decide intervir secretamente. Ela lamenta ter gerado este tirano ignorante e deseja oferecer às suas criações uma oportunidade de libertação. Com astúcia, ela convence o demiurgo a insuflar um espírito no corpo sem vida de um ser humano. Mas o demiurgo não percebe que, juntamente com o seu espírito de vida, Sofia transmite secretamente ao ser humano algo muito mais valioso. Era uma centelha divina, uma partícula de luz minúscula, mas imortal, da própria pléroma, do mundo do verdadeiro Deus. Essa centelha é o nosso verdadeiro espírito, o nosso eu superior, a nossa alma. Dessa forma, o demiurgo, sem se dar conta, colocou em sua criação uma bomba relógio. Ele aprisionou numa cela material uma partícula do próprio mundo divino que ele desconhecia e temia. E a partir desse momento, a história da humanidade, segundo os gnósticos, transforma-se numa história de aprisionamento. Nós somos centelhas divinas, príncipes e princesas do reino da luz, aprisionados em prisões de carne. Vivemos num mundo criado por um carcereiro ignorante, o demiurgo, que se considera nosso Deus e Criador. E esquecemos quem somos e de onde viemos. Num mundo onde o Criador é um carcereiro e a própria realidade, uma armadilha, qual poderia ser o caminho para a salvação? Para os gnósticos, a resposta era clara. Não se tratava de fé cega, de adoração ao demiurgo ou de seguir os seus mandamentos. O nosso propósito principal na vida era o conhecimento. Mas não um conhecimento comum. Não a informação que se encontra nos livros ou que se aprende na escola. Falamos de um saber especial, secreto, espiritual, que os gnósticos denominavam gnose. Esta palavra do grego traduz-se precisamente como conhecimento. Contudo, não é um mero exercício intelectual. A gnose é uma iluminação direta, uma intuição profunda. É o momento em que a pessoa recorda subitamente a sua verdadeira natureza divina. É como um despertar repentino de um sono profundo. De repente, compreendes: eu não sou apenas este corpo. Não sou apenas os meus pensamentos e emoções. Sou um espírito imortal, uma partícula de luz que, temporariamente, se viu aprisionada neste mundo sombrio. Alcançar a gnose significa ver as grades da nossa prisão e encontrar a chave para a libertação. E essa é a única salvação verdadeira. E agora, vejamos como esta ideia vira de cabeça para baixo uma das histórias mais conhecidas, a de Adão, Eva e a serpente no Jardim do Éden. Na versão tradicional, Deus cria o paraíso, e a serpente vem para estragar tudo, tentando os humanos com o fruto proibido. Mas para os gnósticos, tudo era o oposto. Relembremos, quem é o Deus Criador aqui? É o demiurgo, um carcereiro ignorante. Para ele, o Jardim do Éden é uma prisão perfeita e confortável, onde os prisioneiros estão felizes e obedientes porque não sabem que estão presos. Vivem numa ignorância abençoada, e é aí que a serpente entra neste paraíso. Mas ela não é uma mensageira do mal. Em muitos textos gnósticos, a serpente é a mensageira da sabedoria, da Sofia. Ela vem para despertar as pessoas. Ela diz a Eva: se comerdes do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, os vossos olhos se abrirão, e sereis como deuses. Ela não mente. Ela oferece-lhes o gnose, o conhecimento que os ajudará a reconhecer a sua natureza divina e a ver quem é o seu verdadeiro carcereiro. A serpente, nesta história, é uma heroína libertadora. O demiurgo, como um verdadeiro carcereiro, entra em fúria. Porque ele proíbe que comam da árvore do conhecimento, não por preocupação com a humanidade, mas sim porque teme que eles se tornem iguais a ele, seres conscientes e conhecedores. Ele quer que suas criações permaneçam na ignorância,
sendo escravos obedientes que o adorem unicamente. Quando Adão e Eva finalmente provam o fruto, seus olhos realmente se abrem. Eles adquirem o conhecimento e envergonham-se de sua natureza animal e material. O demiurgo, vendo que perdeu o controle, os expulsa do paraíso em sua ira. Ele os amaldiçoa e os condena ao sofrimento e à morte. Nesta versão da história, a expulsão do paraíso não é uma punição pelo pecado, mas sim um ato de ciúme e medo por parte de uma divindade limitada. O demiurgo teme que os humanos, ao obterem o conhecimento, avancem ainda mais e provem da árvore da vida, conquistando a imortalidade e se libertando definitivamente de seu domínio. Assim, toda a história da queda se transforma em uma narrativa de aprisionamento forçado da humanidade na escuridão da ignorância. Mas como Cristo se encaixa neste sistema complexo? Se o Deus do Antigo Testamento é um demiurgo malévolo, de quem seria então Jesus filho? Para os gnósticos, a resposta era óbvia. Ele certamente não poderia ser filho ou mensageiro do seu carcereiro cósmico. Nos ensinamentos gnósticos, Cristo é uma figura completamente diferente. Ele é um mensageiro de um mundo superior, da própria Pléroma. Ele foi enviado pelo verdadeiro, bom e incognoscível Deus Pai. A sua missão não é redimir o pecado original, que, segundo os gnósticos, nunca existiu. A sua missão é trazer às pessoas o gnose salvífico. Cristo desce ao mundo sombrio do demiurgo como um agente secreto, como um espião em território inimigo. O seu objetivo é lembrar as pessoas da sua faísca divina, que adormece dentro delas. Ele diz: o reino de Deus está dentro de vós. Ele não exige fé cega ou adoração. Ele afirma: conhece-te a ti mesmo. O seu ensinamento é uma instrução secreta para a fuga da prisão cósmica. Ele aponta o caminho para o despertar e o regresso à casa, ao reino da luz. Mas como o demiurgo e seus servos conseguem manter bilhões de centelhas divinas em cativeiro? Os gnósticos acreditavam que o mundo é estruturado como um complexo sistema de controle multinível. Na visão deles, nosso mundo material é governado pelos servos do demiurgo, os arcontes. A palavra arconte significa governante ou chefe. São espíritos planetários que habitam as 7 esferas celestes que envolvem a Terra. Cada planeta, da Lua a Saturno, funciona como uma espécie de posto de controle, administrado por seu respectivo arconte. Esses arcontes estabelecem as leis do destino e do karma, que os gnósticos chamavam de Haimarmene. Tudo o que nos acontece, nascimento, morte, doenças, guerras e até mesmo nossas paixões e desejos, faz parte do seu mecanismo de controle. Eles se nutrem da nossa energia, do nosso medo e da nossa ignorância. Criam um ciclo infinito de renascimentos, a samsara, para que as almas, mesmo após a morte do corpo, não consigam escapar do seu domínio, mas sim retornem repetidamente a esta prisão material, esquecidas de suas vidas passadas. Esta é a própria Matrix, descrita 2000 anos antes do surgimento do cinema. Para os gnósticos, toda a nossa realidade é uma parte deste grandioso sistema de controlo. Todas as instituições sociais, as religiões que exigem adoração cega ao demiurgo, as leis do Estado e até mesmo os nossos corpos físicos, com as suas necessidades e instintos. Tudo isso são ferramentas criadas pelos arcontes para nos impedir de olhar para cima, para que nunca nos lembremos de quem realmente somos. Os arcontes criam a ilusão de liberdade, oferecendo-nos pequenas alegrias e distrações para nos manterem ocupados com a sobrevivência, a reprodução, a busca por riqueza ou poder. Eles fazem de tudo para que nos identifiquemos com o nosso corpo e o nosso ego, em vez de nos conectarmos com o espírito imortal. É por essa razão que os gnósticos eram frequentemente ascetas. Eles procuravam minimizar a sua dependência do mundo material, da comida, dos prazeres carnais, dos laços sociais. Para eles, isso não era apenas um caminho para o autodomínio, mas um ato de sabotagem direta ao sistema.
Ao renunciar ao mundo, eles recusavam-se a alimentar, com a sua energia, os seus governantes sombrios, os arcontes. É por isso que, para o gnóstico, a salvação é um processo intrínseco, profundamente pessoal e interior. Ela não depende da filiação a uma igreja, de rituais ou da benevolência de uma divindade externa. A salvação é o resultado de um esforço individual para despertar a sua centelha divina interior, através do verdadeiro conhecimento, a gnose. A jornada do gnóstico é, acima de tudo, um percurso de autoconhecimento. Ele precisava estudar textos secretos, meditar e refletir profundamente sobre a natureza da realidade, a fim de desmantelar progressivamente as ilusões impostas pelos arcontes. Esta era uma verdadeira guerra espiritual, onde o campo de batalha residia na própria mente do indivíduo. O objetivo era alcançar o estado de gnose, aquela iluminação que rompe as correntes do destino. Quem atingia a gnose deixava de ser um escravo dos arcontes. Enxergava o mundo na sua verdadeira essência, uma prisão ilusória. Compreendia que a sua verdadeira pátria não era neste mundo. E assim, começava a preparar-se para a sua última e mais importante jornada. A viagem de regresso à casa, após a dissolução do corpo físico. Mas o que acontece depois da morte? Para a pessoa comum, que viveu uma vida adormecida, sem nunca ter conhecido a sua verdadeira natureza, a situação é bastante sombria. A sua alma, ao deixar o corpo, começa a ascender através de 7 esferas celestes. Mas, em cada nível, ela é confrontada por um temível arconte guardião. Ele submete a alma a questionamentos, testa-a, e se ela não conhecer as senhas secretas e não possuir a gnose, ela é tomada pelo medo, desorienta-se e acaba por cair novamente na armadilha. Os arcontes apagam a sua memória e a enviam de volta à Terra, para um novo corpo, num novo ciclo de sofrimento. No entanto, para o gnóstico que despertou, a realidade é outra. A sua alma, após a morte, está plenamente consciente. Ela sabe o que a espera. Ela ascende através das esferas dos arcontes, como um prisioneiro liberto que atravessa postos de guarda. Em cada nível, ela enfrenta corajosamente o arconte e pronuncia as senhas secretas, obtidas através da gnose. Ela declara: Eu conheço-te e sei de onde venho. Eu sou filha da luz e estou a regressar à casa. Os arcontes são impotentes perante tal conhecimento. Não conseguem deter uma alma que se autoconheceu e são forçados a abrir caminho, permitindo que ela avance rumo à luz. E assim, depois de ter percorrido todos os 7 céus, ultrapassando todos os arcontes e deixando para trás todo o mundo imperfeito do demiurgo, a alma do gnóstico atinge o seu objetivo final. É a libertação. É o regresso ao lar. Ela rompe o véu que separa o cosmos material do mundo espiritual e, finalmente, adentra a pleroma, aquela mesma plenitude divina de onde a sua faísca, outrora, emanou. Aqui, ela já não é uma partícula separada, mas sim parte de um todo unificado. Ela se reúne com o verdadeiro e bom Deus, com a sua Mãe Divina Sofia e com todos os éons. É esta a salvação na compreensão gnóstica. Não uma vida eterna no paraíso, mas sim a dissolução completa na luz divina. A cessação da existência individual, tal como a conhecemos, e a fusão com a fonte primordial. É o fim do exílio, o fim do sofrimento e o retorno derradeiro à sua verdadeira natureza. A jornada está concluída. Agora, vamos nos concentrar no momento mais chocante. Imaginem só, o Deus adorado por milhões, para quem se erguem templos e se fazem sacrifícios, nesse sistema, revela-se um carcereiro narcisista, ignorante e, no fundo, perverso. E a serpente tentadora, a grande vilã da narrativa tradicional, de repente transforma-se num herói libertador que traz a luz do conhecimento. Essa é a grande virada na trama gnóstica. Eles não apenas criaram uma mitologia alternativa,
Eles pegaram textos sagrados já existentes e declararam: vocês estão lendo tudo errado, vocês estão adorando o seu carcereiro. Era uma ideia tão radical e perigosa que não podia deixar de provocar uma reação furiosa. O gnosticismo é, essencialmente, a primeira grande teoria da conspiração, só que em escala cósmica. Ela nos faz questionar a própria natureza da realidade e a autoridade daqueles que reivindicam poder espiritual. Em resumo, os gnósticos acreditavam que nosso mundo foi criado por um Deus demiurgo maligno, ou, mais precisamente, ignorante, porque viam nele imperfeição, sofrimento e morte. Para eles, isso não poderia ser a criação de um espírito completamente bom e perfeito. Consideravam nosso mundo uma prisão, e a si mesmos, faíscas divinas aprisionadas na matéria. E o único caminho para a salvação passava pela gnose, um conhecimento secreto que despertava a alma e lhe permitia retornar para casa, ao reino da verdadeira luz. Obrigado por assistirem a este vídeo até o final. Se esta jornada cósmica lhes pareceu fascinante, não se esqueçam de curtir e se inscrever no canal para não perderem novas investigações sobre mistérios antigos. E agora, uma pergunta para vocês. Qual parte do mito gnóstico lhes pareceu a mais surpreendente ou até mesmo chocante? Deixem suas opiniões nos comentários. Será muito interessante ler.